Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, seja muito bem-vindo. Veja na edição de hoje, estrada que encurta caminho entre Gramado e Porto Alegre está quase pronta. Reforma no Teatro Elizabeth Rosenfeld deve estar concluída até o final do ano. A aldeia do Papai Noel ganha um novo endereço. Meteorologia prevê chance de neve no fim de semana na região. Os 50 anos do Fondue. Uma entrevista com o pioneiro Clécio Gobi, que instalou a primeira casa de fondue em Gramado, aqui no Santo Bertos, junto ao Lago Negro. Confira depois do intervalo. Um lugar único, que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortênsias. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga estação férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. O melhor de Gramado você encontra no Largo da Borges. Gastronomia, cultura, lojas e entretenimento. Tudo em um só lugar. Largo da Borges, no coração de Gramado. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Estrada que encurta o caminho entre Gramado e Porto Alegre está quase pronta. O asfaltamento da RS 373, rodovia que liga Morro Reuter a Gramado, está na reta final. Dos 10,2 quilômetros de pavimentação nova, restam apenas 300 metros para a conclusão total do asfaltamento. Esse pequeno trecho em execução está sendo concluído em Santa Maria do Herval. Quando não houver mais trechos de chão batido, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, informa que a empresa contratada poderá iniciar a restauração do asfalto antigo. O trabalho começará em um trecho de 2,4 quilômetros. Outros 7 quilômetros que já são asfaltados receberão novo pavimento. A RS 373 pode ser acessada a partir da BR 116 em Morro Reuter e vai até a Várzea Grande, encurtando a distância entre Gramado e Porto Alegre em 23 quilômetros, para quem utiliza a rota que passa por Novo Hamburgo e Taquara.
Reforma do Teatro Elizabeth Rosenfeld deve estar concluída até o fim do ano. A segunda e a terceira fase das obras na Câmara de Vereadores de Gramado já estão em execução. Após a conclusão da primeira etapa, que envolveu a parte de demolição e construção dos espaços, os serviços elétrico e de marcenaria estão em pleno andamento. O teatro é palco de grandes eventos culturais e educacionais da cidade e a estimativa é que até o final do ano abra suas portas novamente. A pintura dos ambientes internos está praticamente concluída e os camarins já estão recebendo os mobiliários todos sob medida. 2 plataformas elevatórias para cadeirantes serão instaladas. Para garantir o uso consciente dos recursos públicos, optou-se em manter as poltronas, o estofamento e o carpete atual, que passarão por uma higienização completa. Toda a reforma está sendo custeada com os recursos próprios do Legislativo. O teatro terá capacidade para atender 259 lugares fixos, podendo ampliar para até 264 em virtude dos assentos avulsos. O palco também ganha aos poucos novo visual com parede branca, possibilitando projeção e, na sequência, receberá a instalação de novas cortinas. A aldeia do Papai Noel ganha um novo endereço. Após 30 anos, a aldeia do Papai Noel mudou de local. Está avançando na Borges de Medeiros o projeto de reformulação do atrativo, que anteriormente estava localizado no Parque Quinor. A área foi vendida há alguns meses. Com a assinatura do artista Carlos Volk, a reestruturação envolve, em sua primeira etapa, que deve ser concluída em julho, um telhado cenográfico de neve, decoração natalina permanente e uma torre, a Torre dos Relógios. Em área de mais de 2.000 metros quadrados, a nova aldeia terá uma fábrica de Natal, onde o Papai Noel vai preparar os presentes, lojas temáticas e área gastronômica, além da casa do Papai Noel, é claro. Em breve, mais novidades serão divulgadas. Meteorologia prevê chance de neve na região no final de semana. Se o frio do último final de semana já deu um impulso para a retomada do turismo, a possibilidade de neve no próximo é a garantia de que teremos um bom volume de visitantes. De acordo com a Climatempo, uma nova massa de ar frio de origem polar avança com intensidade sobre a Argentina e causará uma onda de frio no Rio Grande do Sul. Diferentemente do último final de semana, os municípios não devem registrar temperatura negativa generalizada. Em compensação, o fenômeno pode causar neve ou chuva congelada nas regiões mais altas da Serra Gaúcha, no sábado e no domingo. A nova frente fria que avança sobre o estado deverá trazer muita umidade. Essa combinação de frio com umidade pode causar precipitações invernais nas regiões mais altas da serra, segundo a Climatempo. A última grande nevada na serra, incluindo Gramado e Canela, ocorreu no dia 28 de julho de 2021. Veja agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. Como previsto, Gramado amanheceu nublado e com tempo úmido. Apesar da possibilidade de chuvas, precipitações durante o dia foram fracas. A meteorologia prevê para sexta mais queda na temperatura. As chances de chuva aumentam, chegando a mais de 95%. Os termômetros devem marcar mínima de 3 graus e máxima de 10. Dia 1º de julho de 1974. Gravem essa data. Foi quando abriu a primeira casa de fondue em Gramado. Ou seja, estamos comemorando esta semana os 50 anos do prato mais conhecido de Gramado, o fondue. E para falar um pouco do cinquentenário
deste ícone de Gramado, eu convidei o criador do fondue aqui na cidade, que tem uma história para lá de interessante, para falar um pouco mais dessa trajetória. Clécio Gobi, Monsieur Fondue. Obrigado. Como foi a abertura? A abertura foi sensacional. Quando eu descobri esse prédio aqui na frente do Lago Negro, em Gramado, eu me encantei por ele e já estava encantado pela cidade. Eu já era uma pessoa que já tinha viajado para fora do país já várias vezes e eu já conhecia a Bariloche, Punta del Este, Buenos Aires, etc. E nessas cidades eu conheci um prato, mais especificamente na cidade de Bariloche, que é uma estação de inverno, e eu, mais do que nunca, identifiquei que Gramado não era uma cidade de veranista como era chamado na época. E sim, isso aqui tinha um destino, tinha um destino de ser uma estação de inverno, uma cidade para vir se visitar no inverno, para vir curtir o frio, vir curtir uma possibilidade de neve e curtir uma geada. E assim foi que eu me encantei por ponto, loquei o ponto e, como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa bastante viajada e já conheci alguns pratos que poderiam se adaptar perfeitamente aqui para essa região. Um deles era o fondue, e a pessoa que me locou o estabelecimento já havia visitado a Europa, e no caso eu ainda não conhecia a Europa, e conhecia o fondue, e me falou, mas eu conheço esse prato. Não tem dúvida. Seu Clécio me disse, o seu Ginter Schlipper, aí, que é o proprietário atual hoje do prédio. Ele disse, vamos fazer isso aqui, tá? Mas e os insumos? Os insumos são um problema, tá? Principalmente o queijo, né? Principalmente o queijo. Mas eu sabia que Buenos Aires tinha esse queijo. Não teve dúvida, peguei meu carrinho e me mandei para Buenos Aires e trouxe de Buenos Aires já para uns 60 dias de trabalho, queijo suficiente, o Emmental, que é o principal queijo para se fazer o fondue de queijo, que na época, inicialmente, nós lançamos só o fondue de queijo. Depois, na semana seguinte, que veio o bourguignon, que é o de carne. E, posteriormente, veio o chocolate. Bom, então, trazendo os insumos, convidei o Ginter Schlipper e sua esposa, a dona Consuelo, para vir no dia 1º de julho, para a abertura do primeiro fondue em Gramado. Só tinha eles aqui para jantar. Aí, mas no dia seguinte, já saiu pela cidade que tem um maluco aqui, um gringo que botou um restaurante lá no Lago Negro, que vai morrer de fome porque ele fez um prato que não é nem churrasco, não é nem galeto, nem café colonial. Mas, por sorte, foi um sucesso, que é esse sucesso até hoje. Clécio, foi o primeiro restaurante internacional de Gramado. E eu me lembro que se usou muito isso na época. Exatamente. Foi o primeiro restaurante de culinária internacional, porque na época, hoje se chama um restaurante que tem pratos internacionais, se chama de pratos de cozinha contemporânea. Na época, se chamava cozinha internacional. Então, eu tinha, independente do fondue, eu tinha um linguado à bella Meunière, um peixe à bretone, um estrogonofe, que hoje, na época, restaurante que fazia estrogonofe era de alto nível. Hoje tu encontra estrogonofe em qualquer bifezinho da cidade, do Brasil aí, então era uma novidade, o steak é proado, essas coisas, né? Todos esses pratos que hoje são normais em qualquer restaurante, e isso foi uma novidade para Gramado aqui. Clécio, em que momento o restaurante decolou? O restaurante não levou 60 dias para decolar, tá? Mas o auge mesmo foi na temporada de inverno seguinte, tá?
que aí as pessoas queriam conhecer, porque daí já se tornou conhecido de Porto Alegre, de jornalistas. Nós tínhamos aqui um jornalista que tu deve ter conhecido, que era o Lisboa. Já passou para outros colegas dele, para o Jockman, como é aquele outro grande da coluna social de Porto Alegre? Gasparotto? O Gasparotto. E aí começaram a vir essa tenda de jornal. Aí eu comecei a aparecer na 0 Hora. Aí o restaurante tinha decolado. Chegava um fim de semana, num sábado, eu não tinha, você tinha que reservar já com alguma antecedência. E não era raro, às vezes, que chegava um cliente ali, desses jet set aí de Porto Alegre, cheio do dinheiro, e me botar no bolso notas de valores altíssimos para a época, que não era o real hoje, nem, não sei se era cruzeiro da época, uma coisa assim, tá? Para eu conseguir mesa. E era difícil, porque era um restaurante pequeno, como tu viu essa sala aqui, é onde, nessa mesa aqui, onde foi servido o primeiro fondue, né? E não era um restaurante grande, eu não tinha grandes acomodações, né? Mas decolou, e assim foi. Naquela época você imaginava que se tornaria o pioneiro da cozinha internacional em Gramado? Seria esse ícone que você é hoje para toda a gastronomia? Não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia de que chegaria a tal ponto que teria tantos outros colegas, tantos outros restauranteiros que passaram a trabalhar com esse prato que eu trouxe para cá. Voltando às personalidades, eu me lembrei de uma aqui, mas essa eu tenho que contar, porque eu servi, independente do São Humberto, que foi aqui o Fondue, eu depois fiz outros restaurantes, fiz o Chipiac, que era uma casa de queijo de vinho, o Edelweiss, que é uma casa especializada em cozinha alemã, mais o Fondue, e nessa casa eu recebi um presidente da República, que era o Fernando Collor de Mello. E aqui nesse estabelecimento aqui eu tinha clientes, os familiares do presidente Geisel, da família Geisel, a filha dele inclusive. Tá? Era cliente assídua do São Humberto aqui. Clécio Gobi, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela trajetória e por tudo que você fez para o Gramado. Muito obrigado, eu fico muito agradecido a você e agradeço também a cidade que me acolheu maravilhosamente bem, e eu devo muito a essa cidade, ao que sou e ao que fui, isso aí. O Gramado Notícias volta amanhã pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também pelas plataformas que transmitem o nosso programa para o Rio Grande, o Brasil e o mundo. Até amanhã. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.